Glória a Jesus. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, retorno. Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 4. Glória a Jesus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35. Acompanhe aí, meu irmão. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode glorificar o Senhor, meu irmão? Tome seu assento, por gentileza. Ainda em tempo, eu quero, fazendo parte daqueles avisos, no sábado próximo, nós estaremos aqui a partir das 16 horas, entregando aqueles folhetos que nós falamos no domingo passado, da feirinha. Então, nós queremos pedir aos irmãos que nos ajude aqui, irmão. Venha às 16 horas. Nós vamos estar distribuindo os folhetos aqui na vizinhança, nas imediações, nos arredores aqui da igreja e divulgando a nossa feirinha. Amém, igreja? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos diante de um texto, com certeza, muito conhecido de todos. Nós vemos uma narrativa em que Jesus está dormindo na proa, ali na polpa de um barco. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo acerca de um raciocínio de que quando Jesus está no nosso barco, ainda que a tempestade assole, as coisas vão ficar bem. Alguém já entendeu, né? Vai ficar bem, irmão. Ainda que a gente passe por situações que agorinha nós vamos enumerá-las. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ou do ciclo da nossa vida. E nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. Interessante que a tempestade, ela pode se formar a qualquer instante, a qualquer momento. Ela pode se formar e alcançar-nos. E o interessante da tempestade é que ela é democrática. Ela não faz acepção, ela não faz distinção. Ela é para todos. Ela é para o rico, mas é também para o pobre. Ela é para o intelectual, mas também para aquele que não é nem alfabetizado. Ela é para aquele que é cristão, crente, mas também é para aquele que não professa sua fé em Cristo Jesus. Hoje pela manhã na escola dominical, uma vez mais digo, missionária Cris, não quis interpelar, mas quando ela mencionou sobre a pandemia,
eu estava ali atentamente participando, no sentido de aprendizado, e pensando, a pandemia nivelou todo mundo. Ela dizia assim que quem era abastado, tinha condições dos melhores tratamentos, estar nos melhores hospitais, às vezes não adiantou de nada. A pandemia ainda é democrática. Ela não escolhe, ela não faz distinção, pode afetar qualquer um. Assim também é a tempestade. A qualquer momento da minha e da sua vida, a tempestade pode nos alcançar. Nós não estamos isentos, alheios. Nós não podemos anunciar a palavra de Deus em que tudo vai ser simplesmente bonança. Quando eu olho uma flor, uma rosa, se eu não tiver cuidado e levar a mão muito rapidamente, eu posso furar a minha mão, porque lá tem espinhos. Talvez eu e você estamos aqui nessa noite, esperando que tudo se transforme em bonança, mas a democrática tempestade está se apresentando. E o interessante de tudo isso é que Jesus está no barco. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus estando no barco, alguma coisa extraordinária deve acontecer, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos parar e meditar sobre alguns aspectos da tempestade. Primeiro, a tempestade é inevitável. Você já parou para pensar sobre isso? Eu estou falando nesse momento de fenômenos naturais. Você já viu quando o céu fica enegrecido? E a gente dá uma olhada e fala assim, vai vir uma tempestade. Já parou para observar isso, irmão? Eu quero que você participe comigo, eu estou chamando a sua atenção aqui para essa mensagem. Já se deparou, já prestou atenção nisso, irmão? Sim ou não? Sim. O que você pode fazer para cessar a tempestade? Nada. Você não pode fazer nada. A tempestade é inevitável. Muitas coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, são inevitáveis. E eu preciso entender isso. Outras vezes a tempestade ela é imprevisível. Não tem como se prever a tempestade. Ainda que nós vemos aí, muitos falando, é previsão do tempo, eles falam. E muitas vezes não dá certo, né? E começaram a cobrar isso deles. Vocês já viram? Eles começaram a mudar o discurso e falar assim, os meteorologistas, não é precisão do tempo, é previsão. Mas não consegue muitas vezes acertar. Eu estou fazendo uma analogia, é imprevisível a tempestade nas nossas vidas. E aí eu faço uma analogia com o texto bíblico, se nós soubéssemos no dia que o ladrão viria, o que nós iríamos fazer? Ia nos cercarmos de segurança. Como bem mencionado hoje pela manhã, né? Nós íamos colocar lá concertina, câmeras. Naquele momento eu pensei lá, tem até vigilante armado, mas é imprevisível. É imprevisível. E agora fazendo uma analogia com os acontecimentos das nossas vidas, irmão. Essas tempestades inevitáveis, imprevisíveis, ora, ou vez ou outra elas se manifestam. De que forma, pastor? Muitas vezes através de uma enfermidade. Ninguém está esperando ficar doente. Ninguém quer ficar doente, mas muitas vezes fica, irmão.
E misericórdia, porque eu vou falar, às vezes aparece um câncer, às vezes aparece uma doença autoimune, às vezes aparece um acidente trágico, às vezes o luto bate lá na porta, irmão, e isso é terrível. É inevitável, é imprevisível. E eu quero dizer que eu e você estamos sujeitos a tudo isso. Hoje Deus está nos chamando a uma perspectiva de realidade fática, cotidiana. O que é isso, pastor? Pode acontecer a qualquer momento, na vida de qualquer um de nós. Agora, nós precisamos estar com a fé alicerçada, porque isso não é fácil. Parece muito simples a gente dizer, Jesus está no barco, vai tudo bem, vai ficar tudo maravilhoso. Não é assim, irmão? Amém, igreja? Dirigir uma palavra assim é fácil, não é? Jesus estava no barco lá, sim ou não? Sim ou não, igreja? E a tempestade açoitou o barco? Açoitou. E Jesus estava lá. Jesus estava lá. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente não percebe como é que Deus está trabalhando na nossa vida. Nós nunca imaginamos que ao longo da nossa existência, tais coisas poderiam, e agora eu estou parafraseando, chamando essas coisas que ora mencionei, de tempestades. Sabe, às vezes nós estávamos lá tão sólidos no trabalho, aparece uma pandemia, aparece uma situação adversa, 10 anos, 15, 20 anos no mesmo local de trabalho, o patrão chega e fala, olha, a coisa apertou e nós vamos ter que fazer uma negociação. Não é? E essa negociação, do outro lado lá tem a rua, você está demitido. É uma tempestade. Nós nunca imaginamos, nós não esperávamos, mas é inevitável. Jesus estava à margem, e ele disse assim, vamos entrar, entremos no barco, passemos para outra margem. Outro dia na escola dominical eu estava explicando sobre isso aqui. Na verdade aquele mar era um lago. E quando Jesus entra no barco e atravessa a margem, quer passar para o outro lado, irmão? Olha interessante isso. Outros barcos, diz o texto que nós acabamos de ler, que outros barcos também seguiam. E foi deixando a multidão. Jesus é natural, irmão. Dentro do teocentrismo cristão, teo, Deus, centrismo é o centro do universo. Jesus, ao mesmo tempo que era Deus, os milagres, sinais, prodígios e maravilhas, realizados como Deus. Mas também ele tinha a essência de homem, ser humano. Ele cansava, você vai ver no texto bíblico Jesus dizendo, tenho fome, tenho sede, vou descansar um pouco. E Jesus estava lá dormindo. E o interessante é que ali naquele lago, era cercado por montanhas. Outro dia, repito, na escola dominical eu estava mencionando isso aqui, e existia um fenômeno natural, que acontecia naquele local. Os ventos batiam no monte, e esses ventos desciam, e movimentavam as águas, e essas águas começaram a açoitar o barco. Era um lago de 21 quilômetros de extensão por 14 de largura, e estava balançando o barco. Estava a 220 metros ao nível do mar Mediterrâneo, e eles fazendo a travessia, quando esse fato que ora lemos começa a acontecer.
E eu faço agora uma aplicação de tudo isso para as nossas vidas. Aqueles homens que estavam ali com Jesus, a maioria deles eram exímios pescadores, portanto conheciam aquela região, conhecia tudo que acontecia ali, conheciam os fenômenos naturais. Mas interessante que na concepção deles, eles foram pegos de surpresa. E é assim que as tempestades nos cercam. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa. E quando somos pegos nessa situação, nós nos deparamos com uma outra característica de tempestade. Você lembra as primeiras características? Você lembra? São inevitáveis. Qual a outra? Imprevisíveis. E agora? Não se consegue administrar. Você já tentou gerenciar a crise, irmão? Você já tentou gerenciar um problema? É uma coisa muito difícil. É uma coisa complicada. Quando você tenta gerenciar uma crise e você não tem o domínio daquilo, é inadministrável essa situação. Ainda que aqueles homens fossem exímios pescadores, o açoite que estava assolando aquele barco, eles não conseguiam administrar. Jesus dormindo. E eles até, eu penso e conjecturo, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, quando fazer. É confiar no próprio braço ou confiar no outrem, não é? Chega uma situação que não dá conta mais, o que eles fazem? Vai lá em Jesus. Mestre, não se te dá que nós estamos perecendo? Vamos parafrasear, é um questionamento. Eles chegam lá e falam assim: Jesus, nós vamos morrer, não vai fazer nada não, Jesus. Quantas vezes eu e você fizemos esses questionamentos para Deus? Olhe para cá. Quantas vezes eu e você falamos: Jesus, eu estou passando por essa dificuldade, o Senhor não vai fazer nada. Quantas vezes nós lamuriamos e dizemos para Deus: Senhor, eu te sirvo, eu devolvo o dízimo, eu estou no culto, eu vou para a tua casa, eu estou nessa situação, Jesus, o Senhor não vai fazer nada. Será que nós já fizemos isso? Será que aquela pergunta era tipo assim: vou dar um choque em Jesus? Como se nós tivéssemos alguma capacidade. Um dia um irmão me disse assim: ei, pastor, está numa condição aí, eu cheguei Jesus na parede. Eu falei: misericórdia, você é louco. Você está doido varrido. E olha que a Bíblia diz que a ninguém deve chamar de louco. Mas eu vou quebrar, eu vou te chamar. Por quê? Como é que você chegou Jesus na parede? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Qual? Jesus vai te chegar na parede. Misericórdia! Pô, mas não é assim, não é? Jesus, nós estamos perecendo. Nós estamos morrendo, o Senhor não vai fazer nada. Começa a se desenrolar no texto um diálogo. Sabe o que ocorre conosco? É que muitas vezes nós lemos a palavra e não paramos para meditar. Nós não estamos atentos ao que está acontecendo ali. Até aqui, nós estamos acompanhando uma linha de raciocínio. Existia uma tempestade. Eles estavam com medo. E aí eu pergunto a você, irmão, eu já disse aqui para os irmãos, a primeira vez que eu conheci o mar, eu entrei num braço do mar,
E essa embarcação foi longe, eu falei assim, Jesus, agora deu ruim aqui, porque se acontecer qualquer coisa aqui, está complicado. Aí, para completar, o barqueiro falou assim, nós estamos no ponto mais fundo agora. Eu falei, misericórdia. É aquela história que não tem para onde correr. Não tem como. Irmão, na hora que pus o pezinho lá na terra firme, foi glória a Deus. Que felicidade, né? Mas começa a se desenrolar ali um diálogo. Eles acordam Jesus e falam, é reprovativo. O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Está lá no verso 38. No verso 40, Jesus, depois de ter acalmado a tempestade, ter determinado, olha, aquieta-te, acalma-te, não é? Jesus dirige agora a pergunta para eles. Eles questionam Jesus. Agora Jesus está questionando eles. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Mas eu vou te falar aqui, irmão, vou dirigir a pergunta para você. Se você estivesse nesse barco, o vendaval desse jeito, você ia ter medo? É muitas vezes a incredulidade se manifestando em nossa vida, sabia? É claro que nós teríamos medo. Não vamos ser hipócritas aqui, estou falando por mim, tá? Mas muitas vezes nós não exercitamos a nossa fé. Jesus estava no barco. E Jesus vai e pergunta, por que vocês são tão medrosos? Eu ia responder, Jesus, porque esse negócio aí, se afundar, deu ruim. Mas ele, eu estou aqui. Ele havia feito a promessa, passemos. Ele não disse, eu vou passar para o outro lado da margem. Está no plural, passemos para o outro lado da margem. A presença de Jesus nos traz segurança. Jesus estava presente naquele lugar, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus estava em paz naquele ambiente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, também nos contagia. É difícil ter paz em meio à dificuldade, mas nós precisamos crer. E mais do que isso, Ele é o soberano todo-poderoso. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e também na terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, Ele determinou, aquieta-te, acalma, o vento cessou, a tempestade cessou, tudo se acalmou. Jesus estava no barco, a tempestade continuou assolando. Irmão, a paz que emana de Jesus não quer dizer que nós vamos... que é a ausência de tribulação, de perseguição. Você sabia disso? Você entendeu? Ainda que eu tenha a paz de Deus na minha vida, na sua vida, isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, por enfermidades. Eu posso estar em paz, mas a tempestade pode chegar. Como chegou lá? Como chegou naquela condição? Deus está na nossa vida, Deus está conosco, e muitas vezes Deus, na pessoa bendita de Jesus aqui, ora colocado, Ele não está no barco, Ele é o próprio barco, porque é Ele quem conduz a sua vida, Ele que te faz chegar do outro lado da margem, é Ele que te faz alcançar a vitória, é Ele que abre as portas para você, é Ele que abençoa o seu matrimônio, é Ele que abre as portas do trabalho, é Ele que vai diante de ti. Ele é o Todo-Poderoso. Mestre, não te importas? Jesus, o que Ele mais faz é importar comigo e com você. O que Ele mais faz é importar conosco. Agora, é claro que isso não quer dizer que nós não podemos, ou em algum momento do curso da nossa vida, nós não vamos passar por essas dificuldades. Eu quero que você entenda isso.
não é? Um dia nós falávamos com uma pessoa e ele disse assim: nossa, foi uma bênção, está tudo maravilhoso. Pregou aquela palavra, passou 4 dias, ele falou assim: está dando tudo ruim. Irmão, que fé é essa? Que uma hora, se as coisas estiverem bem, glória a Deus, Jesus é maravilhoso, Ele é muito bom, Ele é o cara, é Ele que faz, é Ele, é isso, é aquilo, mas se a coisa não for muito bem, não quero servir a Deus, vou sair da igreja, não gosto do que fala, irmão, não é assim. Deus tem a sua pedagogia. Talvez Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Eu tenho a convicção viva e real que a tempestade da pandemia ensinou muitas coisas para todos nós, e tem nos ensinado. Que as adversidades que em algum momento da nossa vida nos cerca, está nos ensinando alguma coisa. Não é? Que os nossos relacionamentos, que muitas vezes eram descartáveis, para muitos são descartáveis, a gente precisa olhar com outros olhos. E ter isso em mente. Eles questionam Jesus: não te importa que nós estamos perecendo, Senhor? Jesus realiza o milagre e diz para ele: por que vocês são tão medrosos? E a terceira pergunta, se você vê no final, no versículo 41, eles perguntam entre si: mas quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Questionam Jesus, é questionado por eles, se questionam entre si. Qual é o questionamento que você está fazendo com o seu eu? Como é que você está se portando diante da tempestade? E qual é a credibilidade que você está dando à promessa de Jesus na sua vida, à presença de Jesus na sua vida, à paz que Ele derrama sobre você e ao poder sobrenatural que Ele tem realizado através de milagres na sua vida, meu irmão? O que é que nós estamos priorizando? A tempestade ou a graça maravilhosa de Jesus? Entenda, é uma palavra reflexiva. Nós precisamos absorver isso. Eu e você, nós não estamos ilesos. Talvez isso possa acontecer, Deus queira que não. Deus queira que não. Que nenhuma tempestade assole o nosso barco, mas nós temos que ter a convicção que Jesus está lá, que Jesus está no barco. Você sabe por que os discípulos fizeram aquele questionamento? Primeiro porque Jesus havia falado para ele: nós vamos passar lá para o outro lado. E como chegar do outro lado se o açoite estava balançando tudo e todos poderiam perecer? E 2, a urgência da necessidade. O Senhor não se importa, não? Era urgente. Sabe, tem coisas que nós estamos precisando de um milagre, não é para hoje, é para ontem. Nós somos imediatistas, não é? Nós queremos agora. É o Deus já. Já falamos em outro momento, em outra circunstância sobre isso aqui, né? A geração nossa é uma geração que tem pressa nas coisas, né? Interessante que até no usual do dia a dia, talvez se nós sairmos daqui e não tiver uma cantina aqui, por exemplo, e já a hora vai se adiantando, e alguém quer se alimentar, precisa, é necessário, faz bem, né? Nós vamos na onde? No fast food, a comida rápida. Leva o carro na onde? No lava-jato, que é o lava rápido. Ninguém quer lavar no lava devagar. E o milagre a gente também quer para ontem. E não temos depósito. E é por isso que quando nós estamos diante da tempestade, e a gente se amedronta, ou a gente teme perecer, é que vem um questionamento: mas por que vocês são tão medrosos? Quando o milagre chega,
Você já viu que a gente muda de postura? Hã? A gente muda de postura quando o milagre acontece, irmão. Aquela condição de medo, de pânico, de desespero, ela muda, porque o milagre aconteceu. E aí a gente fica alegre, irmão, fica contente, e diz que Jesus é bom, não é? E que Ele tem todo o poder, mas ainda, há um texto bíblico que diz assim, ainda que Ele me mate, eu continuarei adorando o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É difícil dar glória a Deus em meio à adversidade. É difícil dar glória a Deus quando não tem nada no celeiro. É difícil dar glória a Deus na tempestade da enfermidade, na tempestade do desemprego, na tempestade do relacionamento que não vai bem. Quando o luto bate a porta, é difícil. Mas a convicção de que Jesus está cuidando de todas as coisas é que nos faz entender e aceitar os desígnios de Deus. Nós chegamos ao término de uma campanha que fala vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. E tem gente que às vezes está passando por uma adversidade, e a adversidade está demorando. Se você visita o aplicativo lá da nossa igreja, tem uma palavra lá que nós ministramos, né? Que fala justamente sobre isso, a questão de nós pensarmos que Deus está demorando. E tem um adágio popular que diz aí que Deus tarda, mas não falha. Irmão, isso é uma mentira deslavada. Deus não tarda e nem falha, Deus chega na hora certa. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Lázaro veio a falecer, Jesus estava a uma distância e mandaram um mensageiro até lá. Jesus estava fazendo a obra que havia sido determinada. E Jesus recebe a mensagem que ele estava muito mal. Lázaro estava mal. Jesus manda uma resposta. Você lembra qual foi a resposta, irmão? Essa enfermidade não é para a morte. Mas isso é para a glória de Deus. O mensageiro levou um dia para chegar lá. E volta um dia com a resposta. Quando ele sai, Jesus diz aos discípulos, ele está morto. Lázaro morreu. Quando ele chega lá, o mensageiro, ele se depara com um cenário horrendo. E as pessoas não entenderam que Jesus mandou aquela resposta. Ele falou que a enfermidade não era para a morte, mas o homem já morreu. E outro, está sepultado. Jesus ainda permanece lá um tempo. Ele fica lá. E quando Jesus vem ao encontro da família de Lázaro, se passaram 4 dias. Repita comigo, irmão. 4 dias. Por que isso? Olha, se você está vindo na escola dominical, nós já falamos isso aqui algumas vezes. Existia uma crença naquele povo, naquela região, de que o espírito ficava vagando ali, e que até o 3º dia, a pessoa poderia ressuscitar. E não por menos, Jesus ficou lá, sabendo do que estava acontecendo aqui, e quando ele chega, já se passaram, eu não ouvi, igreja, já tinha se passado, e Jesus chega lá e o povo fala, Jesus já cheira mal. E é por isso que Jesus fica lá, irmão, porque se Jesus ressuscitasse ao 3º dia, eles iam falar que era crendice de lá, que não tinha sido milagre. Sabe, às vezes, Deus está permitindo algumas coisas nas nossas vidas,
Porque tem um tempo oportuno de Deus realizar um milagre na sua, na minha vida, para que o céu seja glorificado. E Jesus, ao dialogar com ela, fala assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, irmão. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aonde o puseram? A tempestade do luto tinha chegado naquela casa. Aqui nós estamos falando de um milagre sobrenatural sem igual. Às vezes Deus recolhe alguém que estava afastado do caminho do Senhor. Igual um amigo de trabalho me questionou. A pessoa estava... Eu disse para ele assim: olha, eu faço até uma analogia, como nos dias de Noé, né? Antes do dilúvio, vivendo dissolutamente, de qualquer jeito. Estava perdido no mundo das drogas, da bebedice, das orgias. Essa tempestade tinha aprisionado aquela alma. Ao receber o apelo da parte de Deus, da palavra do Senhor, essa pessoa se decidiu ao Senhor. Poucos dias veio a falecer. Talvez as pessoas não entendem. É Deus dando uma oportunidade de salvação. Muitas vezes nós questionamos Deus, mas não queremos entender a pedagogia, o propósito de Deus. As adversidades chegam, batem à nossa porta. A gente muitas vezes... Vai essa palavra aqui para você, meu irmão. O Espírito de Deus me faz compreender. Tem gente que está nesse recinto aqui, nesse ambiente. É agora, é já. Que disse para o Senhor: eu não aguento, eu quero desistir. Mas Deus não desistiu de você. Deus, eu não suporto mais. Eu não dou conta mais. Tudo que eu me proponho a fazer não dá certo. Eu quero largar tudo. Eu quero desistir, literalmente. Se aqueles homens que estavam no barco não confiassem na promessa de Jesus, aquilo serviu de aprendizado. Talvez não chegassem do outro lado da margem. E o que me chama a atenção, depois você vai ler na sua casa, irmão. Vou fechar a Bíblia que nós estamos concluindo. E o que me chama a atenção, que quando Jesus chega do outro lado, que ele desce. Você sabe aonde Jesus chega? Você sabe com quem Jesus se depara lá do outro lado, irmão? Jesus se depara com... Ele primeiro entra nos sepulcros. E lá tem um endemoniado, o gadareno. E ali também há um diálogo. E ele
Ele diz que tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Você já imaginou, irmão, você está naquela condição lá junto com Jesus? Eu estou parafraseando, estou te colocando na situação, estou nos colocando na situação. A gente não pensa em encontrar gente viva em cemitério, sim ou não, irmão? Se você chegasse no cemitério, detalhe, ele chegou de noite. Imagina chegar no cemitério lá e uma pessoa andando de noite lá. Meu Jesus, a gente arrebenta a sepultura, tudo que tiver na frente correndo. E ele fala: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Ele diz: qual é o teu nome? Ele disse: legião. Uma legião, irmão, de soldados romanos era composta por 6.000 soldados. Aonde aqueles soldados passavam, eles devastavam. Era uma mortandade, era um rastro de destruição. E como podia dentro de um homem caber 6.000 demônios? Ele começa a fazer pedidos a Jesus. Que eu quero demonstrar com isso, irmão, o senhorio e a grandeza de Cristo Jesus, o Deus que nós servimos. Eu vou pegar uma fala do nosso pastor aqui. Ah não, irmão, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. O senhorio de Cristo, esse Deus que você serve, irmão. Os demônios pediram: não nos tire desse território, deixe que nós entremos na manada de porcos. E era quase 2.000 porcos, e eles precipitaram no mar. A tempestade está chegando na sua vida, irmão. Convide Jesus para ser o seu barco. Convide Jesus para conduzir a sua vida. Entenda que Ele está no controle. Eu estou dizendo para você que Deus está governando tudo. Que eu e você não devemos desistir. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Para encerrar, quando aqueles homens, me lembro da pesca, em outro contexto agora, haviam trabalhado a noite inteira, sem nada a apanhar. Eles encontraram com Jesus. Novamente começa um diálogo ali. E ele disse: olha, Senhor, nós não apanhamos nada. Jesus mandou eles retornarem para o mar. Ainda que o mar esteja revolto, irmão, não desista. Jesus está falando para mim e para você: volte para lá. Eu